Irmãos, nós vamos nesta hora receber o alimento que nós aguardamos. Temos orado por esse grande momento da nossa igreja, tanto hoje, amanhã, para que os nossos irmãos, amigos e visitantes sejam tocados pela palavra do Senhor nesta noite, com a oportunidade que será pregada pelo reverendo Augusto. Irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Agradecer o privilégio de voltar à Igreja Monte Sião depois de muitos anos, e especialmente na ocasião dos seus 46 anos de organização. Graças a Deus por isso. Parabenizo o reverendo Avassi, o seu conselho, os pastores que aqui labutam também, toda a igreja. Recebemos com muita alegria, como já foi dito, as pessoas que nos visitam nessa noite. E a nossa expectativa, de fato, é que hoje à noite, e amanhã de manhã, e amanhã à noite, que a instrução da palavra de Deus seja utilizada por Ele para o crescimento dos irmãos. Eu, hoje à noite, gostaria, então, de começar falando a respeito da igreja como tendo origem nos planos de Deus. Estamos celebrando 46 anos, entretanto, a igreja é muito mais antiga do que isso. A igreja remonta à eternidade, ela fazia parte dos planos de Deus quando Ele concebeu a história da redenção. Para isso eu queria fazer uma exposição de Efésios capítulo 1. Nós vamos do verso 3 até o verso 14. Deixe-me explicar algumas coisas antes de nós fazermos a leitura. Mantenha a sua Bíblia aberta, que nós leremos à medida que a exposição prossegue. Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso em Roma. E ele recebeu notícias de que sua prisão havia trazido grande aflição para os seus filhos na fé, particularmente os crentes de Éfeso. Paulo é o fundador da igreja de Éfeso, isso está registrado no livro de Atos. Ele chegou ali, pregou o evangelho com grande poder e autoridade, e surge uma igreja pujante, uma igreja que nasce debaixo da atuação do Espírito Santo. Você pode ver o relato lá no livro de Atos. E algum tempo depois, essa igreja recebe a notícia de que o seu fundador, seu pai espiritual, está preso em Roma. E muitos questionamentos certamente se levantaram. Tipo, por que Deus permitiu que o seu maior pregador ficasse preso quando havia uma necessidade tão grande de espalhar o evangelho pelo Império Romano, por exemplo? É claro que àquela altura ninguém podia perceber que durante os 2 anos que Paulo esteve preso, ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses, escreveu Filemão, que evangelizaram muito mais gente do que se ele tivesse solto pregando. É que a gente só entende os planos de Deus com frequência depois. Mas na hora havia perplexidade e desânimo, havia desânimo. Paulo então responde a essa situação escrevendo a carta aos Efésios, falando primeiro do que é a igreja e do plano dele, aliás, do papel dele na fundação dessa igreja. E, particularmente, no capítulo 3, ele fala como Deus levantou os apóstolos e profetas para lançar o fundamento da igreja, e ele diz que é por isso que ele está preso. Ele está preso por estar cumprindo o plano de Deus. Paulo foi encarregado de anunciar o evangelho aos gentios, e foi nessa condição que ele foi acusado e preso. Ele diz então no capítulo 3, verso 13, depois de dar essa explicação: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Em vez de vocês ficarem desanimados por causa das minhas tribulações, por conta de vocês, na verdade isso aqui é uma glória para vocês. A minha prisão e os meus sofrimentos são motivo de glória e não para desânimo, Então esse é o objetivo da carta aos Efésios. Na primeira parte, o apóstolo Paulo fala da igreja como tendo sido concebida por Deus. Ele ora para que Deus dê entendimento, para que os crentes compreendam isso que ele acabou de falar. Ele fala da graça de Deus no capítulo 2, que chamou os judeus e os não-judeus para serem parte da igreja. No capítulo 3, ele fala do ministério dos apóstolos para lançar o fundamento da igreja, que é quando ele dá aquela explicação que eu li. E a partir do capítulo 4, ele traz várias orientações sobre como a igreja deveria viver uma vida de santidade. Fala da união, da pureza moral,
plenitude do Espírito Santo, família e assim por diante. Mas, como eu disse, o meu foco é no capítulo 1, onde Paulo explica como é que a igreja surgiu, a igreja de Cristo, como é que ela surge. E eu queria que, quando nós lêssemos, você tivesse em mente o seguinte: essa passagem toda que eu vou ler, ela, na verdade, é uma sentença só na língua grega, na língua original. Isso ficou bem refletido na nossa tradução em português. Você vai ver que não tem ponto. O máximo que tem é um ponto e vírgula. Paulo vai falando, um pensamento vai trazendo outro, e ele expande aquele pensamento e leva o assunto mais avante e assim por diante. Mas não quer dizer que Paulo não tenha pensado bem no que é que ele estava escrevendo, porque a gente percebe que isso que eu vou ler aqui, essa frase, né, que começa do verso 3 e vai até o verso 14, ela está dividida em 3 partes. Na primeira parte, ele fala de como o Pai planejou a igreja. Na segunda parte, ele fala de como o Filho executou os planos do Pai. E na terceira parte, ele fala como o Espírito Santo aplica a obra de Cristo à vida daqueles que são da igreja, do povo de Deus. Cada uma dessas partes termina com a expressão para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. Então, você tem aqui nessa frase que eu vou ler, uma expressão, uma exposição que Paulo faz do plano da redenção, começando com a obra do Pai, passando pelo Filho, terminando com o Espírito Santo. E aqui nós vamos aprender o que é a igreja, como é que ela surge, qual é o propósito dela e para onde ela caminha. E eu creio que isso é bem apropriado para o momento que nós estamos celebrando nessa noite, 46 anos dessa igreja aqui. Mas, como eu disse, a igreja de Cristo, ela é muito mais antiga. Ela antecede a fundação do mundo, na verdade, como nós iremos ver aqui. Então, vocês acompanhem a leitura, por favor. Primeiro, Paulo fala da obra do Pai em planejar a igreja. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça. Aqui termina a primeira parte em que ele está falando do Pai. Ele começa agora a falar do Filho. Graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. O amado aqui é Jesus Cristo, Filho de Deus, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Termina a parte do Filho. Agora começa o Espírito Santo. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ponto. Então, é uma frase só, onde Paulo desenvolve a obra do Deus triuno na salvação do seu povo, ou naquilo que nós chamamos na história da redenção. Vamos então, meus irmãos, ver em primeiro lugar o que é que Paulo nos ensina aqui sobre a obra do Pai. No verso 3, Paulo começa bendizendo a Deus, porque ele nos abençoou, note aí que está no passado, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Paulo está bendizendo a Deus, agradecendo a Deus, porque Deus já abençoou o seu povo com todo tipo de bênção espiritual. É claro que hoje, quando a gente ora, a gente começa agradecendo as bênçãos materiais. Não é assim que você ora de manhã? Deus, muito obrigado pelo sono, obrigado por um novo dia, obrigado pelo café da manhã.
a gente começa com as bênçãos materiais e raramente a gente menciona as bênçãos espirituais. Você nota que Paulo aqui, quando ele resolve agradecer a Deus, ele começa agradecendo pelas bênçãos espirituais, porque estas são as que ficam. As bênçãos materiais têm a ver com esse mundo aqui, e que é passageiro. Mas as bênçãos espirituais, elas nos proporcionam a entrada no reino de Deus e o desfrute da vida eterna para todos sempre. Paulo está dizendo aqui que Deus já nos abençoou com todo tipo de bênção espiritual em Cristo Jesus nas regiões celestiais. As regiões celestiais é uma referência do apóstolo Paulo a esse mundo invisível que nos cerca, onde Deus habita, onde Cristo está, onde os anjos transitam. É o mundo espiritual que nos cerca e que se interpõe com o nosso e que só é perceptível pela fé. Você não pode ver as regiões celestiais com os seus olhos, não pode ouvir com os seus ouvidos, tocar com suas mãos, mas ela é tão real quanto as regiões terrenas. E esses dois mundos convivem juntamente. Deus está nas regiões celestes, Cristo está nas regiões celestiais, e nós nos relacionamos com Ele mediante estas bênçãos que Deus nos deu. Veja o que é que Paulo diz: Deus nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, ou seja, bênçãos que nos permitem entrar nas regiões celestiais e nos relacionar com Deus e com seu Filho Jesus Cristo. Maravilha, ele começa assim. E aí ele menciona duas bênçãos. Ele tinha muitas para mencionar, mas aí ele menciona duas. A primeira delas é a escolha, ou, como a gente chama, a eleição. Verso 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Paulo agradece a Deus por essa bênção espiritual, que Deus, antes da fundação do mundo, nos escolheu em Cristo Jesus para sermos santos e irrepreensíveis. Eu sei que nem todo mundo agradece a Deus pela eleição, porque não compreende a eleição. Acha que Deus é injusto quando escolhe uns e deixa outros. Quando Deus favorece uns para a salvação e não favorece outros. Mas Paulo aqui não está tendo nenhuma dificuldade. Ele está agradecendo a Deus e fala da escolha de Deus como sendo um motivo de gratidão. É uma das bênçãos espirituais com as quais Deus nos abençoou. Que é o quê? Que Ele nos escolheu de entre a humanidade perdida, de entre a humanidade caída, para sermos dele. A palavra escolher significa você fazer uma distinção em um grupo e tirá-lo daquele grupo. É isso que escolher. Eu quero esse e não quero esse. Paulo está dizendo que antes do mundo existir, quando você e eu não tínhamos feito ainda absolutamente nada em termos práticos, Deus escolheu para si um povo. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Essa escolha, a Bíblia não diz qual foi o critério, mas com certeza ela não foi baseada na criatura. Essa escolha não foi baseada no fato de que Deus olhou no túnel do tempo e lá ele viu que um dia Avassi haveria de crer em Jesus Cristo, aí Deus escolheu Avassi porque viu que Avassi um dia haveria de crer em Jesus. Não. A escolha não foi baseada em nada que Deus viu que o homem haveria de fazer. Essa escolha, é dita aqui, foi feita em Cristo, nos escolheu nele. Ou seja, pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus. A escolha, ela é um favor. Sabe por que não é uma injustiça? Que Deus não precisava ter escolhido ninguém. Deus podia deixar a humanidade toda ir para o inferno e ele estaria absolutamente justificado. Ele não tem a obrigação de salvar A nem B. A escolha dele de pessoas de entre a humanidade perdida para ser um povo seu e para a vida eterna é graça, é misericórdia, é favor de Deus. É favor de Deus. E não é injustiça, porque ele não está tirando o direito de ninguém. Se você e eu tivéssemos o direito de ser salvos, e Deus escolhesse somente uns e não outros, aí era sim injustiça. Ele está tirando o direito de alguém. Mas ele não está tirando o direito de alguém, você não tem direito a nada. A única coisa que você tem direito é o inferno. Por isso, tenha muito cuidado quando você orar assim: ó Deus, me dá o que é meu, me dá o que eu tenho direito. Cuidado quando você pedir isso a Deus, que de repente o chão pode abrir e você mergulhar de cabeça para baixo no inferno. Porque é só o que você merece, é só o que você tem direito, por causa dos pecados que nós cometemos, do pecado dos nossos pais.
pecado de Adão e Eva que precipitou a raça humana em toda essa situação. Então, a escolha de Deus, ela não é injusta, ela foi feita segundo os critérios soberanos do amor de Deus, com base nos méritos de Jesus Cristo. E diz aqui que ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para deixar claro que não foi por nada que o homem fez. Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Se Deus escolheu um povo para ser santo e irrepreensível diante dele, significa que a escolha foi feita, ele olhando a massa da humanidade perdida. Deus vendo a humanidade perdida, lá na eternidade, quando o mundo não tinha sido criado, contemplando a humanidade caída em Adão, Deus tira um povo para ser santo e irrepreensível diante dele. Esse é o propósito da escolha. A escolha, a eleição foi feita por isso. Deus queria um povo que fosse santo e irrepreensível. E aqui está o nascimento da igreja. A igreja é esse povo que Deus escolheu antes da fundação do mundo, para ser um povo santo e irrepreensível diante dele, e isso mediante a obra de Jesus Cristo. Muita gente tem dificuldade com essa doutrina, porque diz assim: pastor, se eu tiver certeza de que eu estou eleito por Deus para a vida eterna, isso vai, assim, eu vou relaxar, né? Eu vou perder o zelo, eu vou querer, assim, andar à toa, porque afinal eu estou salvo, né? E não é por obras, Deus me escolheu porque quis, não foi por nada que eu fiz ou deixei de fazer. Então, de repente, se eu acredito nisso, pode ser que eu vá viver uma vida de imoralidade, afinal, uma vez salvo, salvo para sempre e tudo mais. Mas aqui vocês estão vendo que Paulo está dizendo que essa escolha foi para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Deus nos escolheu para a santidade e para sermos sem defeito diante dele. E agora eu quero pensar no sentido contrário. Como é que você sabe que você é escolhido? Só tem uma resposta na Bíblia: se houver santidade em sua vida. Se você não tem santidade de vida, você não pode dizer eu sou eleito. Você não pode dizer que é eleito só porque um dia você levantou a mão aceitando a Cristo numa igreja, porque você foi batizado, porque você nasceu na igreja, porque você cresceu na igreja. Nada disso garante que você é eleito. Só tem uma coisa que garante que você é eleito: é que você percebe na sua vida sinais de santidade, porque Deus escolheu um povo para ser santo e irrepreensível diante dele. Então, longe de ser uma doutrina que leva ao descaso pela ética e pela moral, a doutrina da eleição é um incentivo, porque fortalece o cristão. Deus me elegeu, Deus me escolheu, eu não sendo nada, eu não merecia absolutamente nada, mas Deus me chamou para fazer parte do seu povo. Deus, eu estou muito grato ao Senhor, eu quero viver para a tua glória, eu quero viver como tu és santo, eu quero ser santo também. Então a pessoa que é eleita, ela reage assim. Agora, a pessoa que vai usar a doutrina da eleição para viver uma vida em pecado, provavelmente não é eleita. Pessoas que dizem assim: Deus me escolheu, uma vez salvo, salvo para sempre. Fica transando com a namorada, tem um amante, um caso fora do casamento, e diz: eu sou eleito de Deus. Não. Se não viver uma vida de arrependimento e de quebrantamento, de mudança de vida, não é eleição coisa nenhuma, continua nos pecados e caminhando para a condenação. Porque Deus nos escolheu para sermos santos diante dele. Bom, eu disse que Paulo mencionava duas bênçãos espirituais. A primeira foi a eleição, e a outra é a predestinação. Ele podia ter escolhido tantas, né? Mas ele resolveu escolher essas, que para ele não era problema. O problema é para nós hoje, né? Que a gente fica vendo a briga que tem aí, que quando a gente fala dessa doutrina, né, os cabelos se arrepiam de um monte de gente, né, achando que a gente está sendo injusto, ou pregando um Deus que é arbitrário, qualquer tipo de coisa. Não tinha dificuldade na cabeça do apóstolo Paulo. Ele está agradecendo pela eleição, e ele vai agradecer agora pela predestinação. Veja o final do verso 4. Depois de dizer que Deus nos escolheu, ele diz: e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Qual é a diferença de eleição e predestinação? Eleição ou escolha é o ato pelo qual Deus separa um povo para si da humanidade perdida.
Ele escolheu esses e ele separou. Predestinação é o destino antecipado que Deus dá a esse povo. Deus, então, já determina qual o destino desse povo. E qual é o destino desse povo escolhido? Ele diz aí no verso 5, nos predestinou para Ele. Que destino maravilhoso! Eu fui predestinado para ser de Deus. Eu fui predestinado para ser de Deus. Deus me escolheu de entre a raça humana, eu não valendo nada, eu a escória que eu sou, o lixo que eu sou, Deus me escolheu e Deus me predestinou para ser dele, para pertencer a ele, ser filho dele, ser povo dele. Olha como Paulo continua dizendo, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Não são todos que são filhos de Deus, mas somente aqueles que Deus escolheu e predestinou para serem adotados por Deus em Cristo Jesus. Por que adotados? Porque filho, no sentido que nós entendemos, o filho natural de Deus é Jesus Cristo, gerado no ventre da Virgem Maria, é o primogênito de Deus, o unigênito. Nós somos adotados em Cristo Jesus. Nós somos adotados em Cristo Jesus. Que grande privilégio participar da família de Deus, tendo o Senhor Jesus como nosso irmão mais velho. Mas é esse o propósito da predestinação. Deus escolheu para si um povo para ser santo e predestinou esse povo para ser dele, para ser adotado como filho de Deus. E olha como ele fala, por meio de Jesus Cristo. Você nota que tudo isso que ele está falando aqui, ele está dizendo em Cristo, por meio de Cristo, através de Jesus Cristo. Porque nada disso é por mérito seu ou meu. Nada disso é porque você mereça. Nada disso é porque Deus olhou lá no começo de todas as coisas, olhou e viu pelo túnel do tempo que você um dia seria uma pessoa boa, que você um dia faria coisas nobres, ou que você seria uma pessoa religiosa, que você seria uma pessoa de muita fé. Não, não é por nada que você fez ou deixou de fazer. É somente pela graça de Deus, como Paulo explica no final do verso 5, ele nos predestinou segundo o beneplácito de sua vontade. Beneplácito significa o bom prazer, de acordo com o bom prazer da sua vontade. Senhor, por que é que o Senhor me predestinou? Resposta, porque eu quis. Eu tive prazer em fazer isso. É o bom prazer da minha vontade. Eu tive vontade de fazer. Eu quis fazer e eu sou Deus. Eu faço o que eu quero e o meu querer é sempre perfeito. Não há injustiça, não há falha, não há falta. Vocês podem não compreender, diz o Senhor, a minha vontade. Vocês podem não entender os meus caminhos, mas isso não significa que isso dá a vocês o direito de me julgar e dizer que os meus caminhos não são justos. Queridos, é assim. Eu posso não... Talvez o que você não pode dizer que essa doutrina da eleição e da predestinação não está na Bíblia. Você não pode dizer isso, que não é bíblico. Você não pode dizer isso. Mas eu admito que você pode dizer assim, eu sei que está na Bíblia, eu só tenho dificuldade em compreender. Tudo bem, é diferente, porque tem um pessoal que simplesmente diz assim, para mim isso é coisa do homem, isso é coisa do diabo. Né? Já tem um pastor famoso que fica dizendo que essa doutrina é coisa do diabo. Mas como do diabo? Foi Paulo que escreveu aqui? Foi Paulo que escreveu? Foi Jesus que disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz? Foi Jesus que disse, aqueles que o Pai me dá, esses virão para mim? E disse também, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for concedido. Como é que isso é do diabo? Jesus ensinou com toda clareza isso. Você pode dizer que você não entende, porque é uma doutrina muito alta, é muito elevada, mas dizer que não está na Bíblia e que não é ensinada na Bíblia, isso você não pode. Pelo menos eu espero que você saia daqui hoje à noite com essa convicção. Né? Você vai sair daqui, olha, nunca mais eu não entendi nada do que o pastor Nicodemos falou, mas nunca mais eu vou dizer que essa doutrina não está na Bíblia. Se só isso acontecer, eu já estou feliz, viu, reverendo? Já vou para casa feliz da vida de ter estado aqui. E por que Deus fez tudo isso? Aí vem as perguntas. Né? Deus, então, não sabia que Adão ia cair? Deus não sabia que Adão ia pecar, que o diabo ia tentar? Então, por que ele fez esse plano todo? Resposta de Paulo, início do verso 6. Para louvor da glória de sua graça. Olha a sequência. Deus nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, porque ele quis. E ele fez tudo isso
para o louvor da glória da sua graça. Essa frase significa simplesmente para que nós louvemos a sua graça gloriosa, para que a humanidade toda louve a Deus, vendo a grandeza da sua graça, para que lá na eternidade afora, aqui está a resposta para a pergunta, o que é que eu vou fazer no céu, né? Para que na eternidade afora, eu olhe para tudo isso, esse plano maravilhoso, e eu digo, Deus, a tua graça é gloriosa, eu te louvo por isso. Deus fez tudo isso para arrancar o louvor das suas criaturas. E essa é a razão pela qual Deus faz todas as coisas. Não é isso que a gente recita no nosso catecismo? Qual é a primeira pergunta do catecismo? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Essa é a razão pela qual Deus fez tudo isso, para que nós pudéssemos glorificá-lo, louvá-lo, olhar esse plano profundo, misterioso, eterno, e nos quedarmos ajoelhados diante de Deus, dizendo, Deus, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, Deus, nós te louvamos e nós te adoramos por esse plano maravilhoso. Deus faz todas as coisas para a sua própria glória. Alguém pode dizer assim, mas isso não é meio egoísta, não? Alguém buscar a própria glória? É verdade. É egoísmo nos seres humanos. Eu, por exemplo, me exaltar para receber o louvor de vocês. Por que isso é egoísmo e é errado? Porque sempre tem alguém melhor do que eu. Então, toda vez que alguém quer aparecer, quer dar um show, quer parecer que é o melhor, ele está sendo egoísta e bobo, porque sempre tem alguém melhor do que ele, que faz melhor e mais bem feito do que ele está fazendo. Sempre tem alguém mais bonito do que você, mais inteligente do que você, que fala melhor do que você, que estudou mais do que você, sempre tem. Então, gloriar-se é uma tolice entre os humanos, mas Deus não tem semelhante, gente. Ele é único. Quem pode comparar-se a Ele? Por isso, fazer as coisas para a sua própria glória é próprio de Deus, faz parte da natureza dele, porque ele é único, não tem ninguém semelhante a ele. Por isso a motivação maior de Deus em tudo que ele faz é a glória dele, buscar a sua própria glória. Por que ele escolheu e por que ele predestinou? Para o louvor da glória da sua graça. Essa é a razão pela qual Deus fez tudo isso. E aqui está a resposta para aquela pergunta que geralmente as pessoas fazem. Por quê? Por que o paraíso? Por que a árvore? Por que a tentação? Se Deus sabia de tudo. É porque Deus fez uma conta. E Ele viu que, nesse plano maravilhoso que Ele fez, no final, subtraindo as tristezas, as dores, sofrimento e a condenação, ainda sobraria e restaria abundância de glória para ele. Por isso que ele fez. Porque no final, o final compensa. O final da história da redenção compensa a queda no jardim, a tentação de Adão e Eva, a nossa queda em pecado, a miséria, o pecado, a destruição, o sofrimento, tudo no final vai compensar. E nós cremos nisso. Por isso que nós louvamos a Deus pela sua gloriosa graça. Mas aqui termina a parte do Pai, e Paulo agora entra na parte do Filho. Para colocar de outra maneira, vem agora uma questão. Você pode imaginar, o que eu vou falar aqui é só imaginação, tá? Só para ajudar. Imagina o Pai lá no céu, com a prancheta aberta, né? E o plano lá, e ele fazendo esse plano aqui que eu estou dizendo, escolhendo, predestinando, e o plano está maravilhoso. Aí ele se depara com um problema. Mas como é que eu vou adotar como filho essas pessoas que eu escolhi e predestinei? Porque eles são pecadores. E eu sou santo. Mas como é que um Deus santo pode ter filhos pecadores? Eu estou com um problema aqui. E aí, Deus Filho, que estava olhando, chegou e disse assim, eu sei o que é que vamos fazer, Pai. Eu vou assumir a natureza humana e eu vou levar sobre mim a culpa e o pecado destes que o Senhor escolheu. E dessa forma, o Senhor poderá ter o seu povo. É isso que eu vou fazer. E essa é a parte do filho. Eu sei que essa figura, é claro, né? É apenas para tentar ajudar a entender. Mas é essa a parte do filho. O filho executa o plano. E o plano passava pelo problema de resolver a questão do pecado, porque as pessoas que Deus escolheu e predestinou eram pecadores, porque Ele escolheu da raça humana perdida.
O problema é como é que eles podem ser de Deus se eles são pecadores. O problema do pecado tinha que ser resolvido. E é aqui que entra, então, a segunda pessoa da Trindade. O Pai planejou, o Filho executou. Veja como muda agora o foco a partir do verso 6. Paulo para de falar das regiões celestiais e agora o foco é na terra. Veja, verso 6, que ele fez tudo isso para louvor da glória da sua graça, graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Que graça é essa que Paulo se refere? Da escolha e da predestinação. É uma graça, veja como Paulo é redundante aqui, graça concedida gratuitamente. Não é redundante isso aí? Né? Ele está dizendo a mesma coisa 3 vezes, graça graciosa de grátis, né? Mais ou menos assim. Para enfatizar que não é por mérito, não é pelo que você fez, não é por nada que Deus viu em você, é graça de graça grátis que Deus fez isso. E Ele nos concedeu isso, ele diz aqui, no amado. Quem é um amado? O amado é Deus Filho, que encarnou, tomou a forma humana e se tornou um de nós, andou no nosso chão, bebeu nossa água, respirou o nosso ar, participou da nossa natureza, se tornou um de nós. Ele é chamado do amado do Pai, porque o Pai o ama de toda a eternidade. Deus ama todos estes que Ele escolheu e predestinou, mas tem um que é o amado do Pai desde toda a eternidade, que é Jesus Cristo. Você certamente já deve ter ouvido aí alguém dizer assim, Deus criou o mundo e fez o homem porque ele estava muito sozinho, e ele precisava de companhia. Já ouviram isso? Né? Que o homem foi criado para complementar a Deus, porque Deus precisava de companhia, ou que Deus precisava revelar expressar o seu amor, por isso ele criou a raça humana. Deus nunca precisou de nós, gente. Deus é perfeito e suficiente em si mesmo. O Pai ama o Filho, que ama o Espírito Santo. As 3 pessoas da Trindade convivem na mais perfeita, absoluta, pura e infinita relação de amor e de compreensão. Deus é completo e perfeito nele mesmo, não tem nenhuma necessidade externa a Deus que o obrigasse a fazer o que ele fez aqui. Como Paulo disse, ele fez porque quis, e não movido por alguma necessidade do tipo assim, eu vou criar o ser humano porque eu preciso de alguma pessoa, ou os anjos, né, com quem me relacionar. Não, o Pai ama o Filho é o amado do Pai, desde toda a eternidade. Ele fez isso porque quis, para o louvor da glória dele. O amado, então, é aquele em quem Deus realiza o seu plano. Olha como Paulo diz no verso 7. No qual, amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. É assim que Deus resolveu o problema. O amado do Pai, Deus Filho, veio a esse mundo, tomou a natureza humana, sangrou, viu a palavra sangue aqui? Para que haja sangue, o que era necessário? Que Deus Filho tomasse um corpo humano, que ele se tornasse gente como você e eu, e ele fez isso, e na cruz do Calvário ele derramou sangue, significa que ele morreu em nosso lugar, não do mundo, como o pessoal às vezes quer, mas veja que o foco aqui é que ele veio resgatar aqueles que foram escolhidos e predestinados, por eles ele derramou seu sangue naquela cruz. Há um sentido que Cristo morreu pelo mundo. E há algumas passagens bíblicas que parecem dizer isso, que o sacrifício de Cristo foi pelo mundo todo. Contudo, essas passagens significam apenas que o sacrifício de Cristo é potencialmente capaz de salvar o mundo todo, se o mundo todo tivesse sido escolhido e predestinado para a salvação. Mas o sacrifício de Cristo só funciona para os eleitos. Os outros terão que pagar com o seu próprio sangue os seus pecados no inferno eterno, na condenação eterna. Mas aqueles que Deus escolheu e predestinou, Cristo por eles morreu, e nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramada em vão. O sangue de Cristo foi derramado pelo povo eleito e predestinado de Deus. Para quê? Para que nós tivéssemos a redenção. Redimir é um termo que Paulo usa aqui, que significava pagar o resgate de um escravo. Então,
você pagava o preço de um escravo, que geralmente era chamado de resgate, e você libertava o escravo daquela escravidão. Alguns escravos trabalhavam a vida toda para ter dinheiro para comprar sua própria liberdade. Deus nos redimiu, a redenção, que é a libertação desse mundo, foi feita com o preço do sangue de Cristo. E isso significa a remissão dos pecados. Remir pecados significa perdoar pecados. Deus perdoou os nossos pecados, não levou em conta por conta do que Cristo fez na cruz, por isso que Ele pode me aceitar na família dEle. Ele me elegeu, Ele me predestinou, e Cristo Jesus morreu por mim, pagando os meus pecados para que eu pudesse ser de Deus. Que plano maravilhoso. É isso que é a igreja. Você está entendendo agora o que é a igreja, não é? A igreja é essas pessoas, é essa comunidade de pessoas que Deus escolheu antes da fundação do mundo e que foram predestinadas para serem da sua família e por quem Jesus Cristo morreu. São pecadores, são pessoas marcadas pelo pecado, mas são pessoas que já compreenderam isto, pessoas que já foram aceitas por Deus e que aqui nesse mundo sabe que a sua única esperança é essa obra de redenção e nada que elas possam fazer de si mesmas. É isso que é a igreja. Nele temos a redenção segundo a riqueza da sua graça. E Paulo continua: graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Você vê como Paulo não cansa de exaltar a graça de Deus. Essa graça Deus derramou sobre nós abundantemente. Já era de graça e Ele derramou com abundância. Deus não foi mão de vaca, né, na graça, avarento, né? Não, mesquinho, não. Deus foi generoso sobre esse povo querido que Ele escolheu, predestinou e por quem Cristo morreu. Ele derramou essa graça abundantemente sobre nós, com toda a sabedoria e prudência que só Deus tem. A história da redenção revela a sabedoria e a prudência de Deus. E olha, vem o verso 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade. O que é essa vontade misteriosa de Deus e que estava velada? É exatamente esse plano aqui. Esse plano Deus fez na eternidade, mas Ele guardou oculto. Ele não estava claro no Antigo Testamento. Ele estava lá em sombras, em figuras. Os judeus receberam muitas revelações de Deus, mas eles não conheciam esse plano nos detalhes que Paulo está revelando aqui. Quando Cristo veio ao mundo, morreu na cruz e ressuscitou, Ele abriu o entendimento dos discípulos para que entendessem a Escritura do Antigo Testamento, para que eles vissem o plano de Deus. Esse plano estava oculto, era um mistério de Deus. Mas agora Paulo diz, ele foi desvendado. E agora nós podemos saber o mistério da vontade de Deus. Que mistério é esse? Que vontade é essa, que agora não é mais misteriosa, porque já foi revelada? Que Deus escolheu um povo antes da fundação do mundo. Que Deus criou o mundo. Que Deus começou a história da redenção. Que Ele agiu na história para realizar o seu plano. Que Ele mandou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por esse povo. Nós sabemos que a história tem um começo, tem um meio e se caminha para um fim que Deus já determinou. Isso aqui é muito importante, gente, porque o cristão é uma pessoa que entende o mundo. O ateu, ou a pessoa que não conhece esse plano da redenção de Deus, ele acha que as coisas acontecem por acaso. Ele acredita em sorte, acredita em azar, acredita em atos randômicos aí, que o mundo surgiu do nada, que o ser humano é o resultado de mutações randômicas no DNA ou nas células, por aí vai, como é a ideia do darwinismo evolucionista, aliás, darwinismo naturalista evolucionista, e assim por diante. E as pessoas, elas ficam muito aflitas, elas não têm respostas. Por que que essas coisas acontecem? Por que que o mal existe no mundo? Por que que as pessoas sofrem? Por que que tem guerra? Por que tem desastre? Mas o crente olha para tudo isso e ele está seguro. Ele sabe que a história está na mão de Deus. Olha o que é que Paulo diz em seguida, depois de ele dizer, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu bom prazer que ele propôs em Cristo. Esse plano está centrado na pessoa de Cristo, segundo o bom prazer de Deus. Olha o plano agora no verso 10. De fazer convergir em Cristo todas as coisas na plenitude dos tempos, tanto as do céu como as da terra. Esse é o ápice do plano de Deus, de fazer convergir em Cristo Jesus. Você sabe qual é a convergência, o centro, o
o ápice da história da humanidade, aconteceu há 2000 anos atrás, lá na Judéia, quando Jesus de Nazaré foi pendurado naquela cruz. Quando 3 dias depois ele sai vitorioso do túmulo e sobe aos céus glorificado. Ali é o centro da história. Não é à toa que a gente fala da história em antes de Cristo e depois de Cristo. Aquilo é a plenitude dos tempos, é o centro da história. É exatamente a morte e a ressurreição de Cristo. Esse é o plano de Deus. Esse é o plano de Deus. Então o cristão, ele sabe que a história tem um começo, tem um meio e tem um fim. Mas o incrédulo, ele está perplexo, ele está perdido nesse mundo. Ele não tem rumo, ele não sabe por que é que existe, não sabe por que é que ele está nesse mundo. Se você me perguntar, pastor, qual o plano de Deus para mim? Eu vou dizer, meu irmão, eu posso não saber o plano individual. Tipo assim, se Deus quer que você seja um médico, um motorista de Uber, uma enfermeira, um taxista ou qualquer outra coisa. Eu não sei o que é que Deus tem para você. Nesses detalhes eu não sei. Mas eu sei por que você está aqui nesse mundo e por que você é crente em Jesus Cristo. Você faz parte desse plano maravilhoso que Deus concebeu na eternidade e que foi realizado na cruz pelo Senhor Jesus. Você existe para a glória de Deus. Você existe para glorificar esse Deus e servi-lo aqui nesse mundo. Esse é o propósito maior de toda a sua vida. Então, para o cristão, a história faz sentido. Ele sabe que tem um Deus por detrás dos acontecimentos. E Paulo termina essa parte dizendo no verso 11, nele, Cristo, digo, do qual fomos também feitos herança. E aqui você tem a recompensa de Cristo. Vamos voltar àquela história lá, do Deus Pai na prancheta e Deus Filho chegando e dizendo, eu vou e vou morrer por esse povo. Continua o Pai dizendo, vai, e eu vou te dar a recompensa. Esse povo vai ser a tua herança. Esse povo que tu vais resgatar com teu sangue, essa será a tua recompensa e a tua herança. É o que Paulo está dizendo aqui. Em Cristo, verso 11, nós somos também feitos herança. Nós somos a recompensa de Cristo, somos a noiva, a igreja é a noiva de Cristo, que Ele aguarda para vir buscá-la. É a herança dele, esse povo pelo qual Ele morreu. Nós somos feitos herança, continuando o verso 11, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Paulo não consegue parar de falar de predestinação, né? Lá está ele falando de novo aqui. Nós somos feitos herança, não porque você merece, mas porque você foi predestinado por Deus, segundo o propósito de Deus. E ele diz, Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele não pediu conselho a você, ele não pediu conselho a mim, ele não pediu conselho aos anjos. Ele consulta a si mesmo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, se consultam entre si e resolve Deus fazer o que ele deseja conforme o conselho da sua santa vontade. Não por nada em você, mas porque ele quis fazer. E a vontade dele é que nós fôssemos herança do Senhor Jesus. Ah, Pai, por que o Senhor fez tudo isso? Resposta do verso 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. Paulo não tem outra resposta, né? Paulo, por que o mal entrou no mundo? Para o louvor da glória de Deus. Por que Adão caiu? Para o louvor da glória de Deus. Mas por que a tentação lá no paraíso? Para o louvor da glória de Deus. Por que o mundo existe dessa forma? Para o louvor da glória de Deus. E onde é que tudo isso vai dar? Vai dar no louvor da glória de Deus. Essa é a resposta da Bíblia para essas questões, não tem outra. Porque Deus é o que Ele é, Ele faz o que Ele quer. E Ele, sendo santo, justo e bom, tudo o que Ele faz está correto. Deus sabe o que faz, a gente aqui não sabe o que diz. Porque a gente não entende, nem sempre compreende. E se levanta, e esperneia, e dá coices contra Deus. Porque a gente não compreende a altura, a profundidade, a beleza dos planos eternos e da sabedoria de Deus. Vocês estão vendo que é aqui que isso aqui é a igreja. O que eu estou descrevendo aqui é a igreja. Essa igreja aqui, Monte Sião, que está comemorando 46 anos, ela é uma expressão visível desse povo. Não significa que todo mundo que está aqui nessa noite faz parte dessa igreja aqui, da igreja universal, não é do reino de Deus, né? É o nome que a gente dá para a igreja. Eles se apropriaram desse nome, fica até difícil de ensinar teologia. Se falar universal não pode, falar igreja católica não pode, né? Então, igreja apostólica também não pode mais, né? Então vai ficar
ficando cada vez mais complicado. Eles pegam todos esses títulos antigos, né, que faz parte da teologia antiga da igreja, se apropriam, a gente não sabe nem mais como definir ou falar, não é? Essa igreja aqui é a igreja universal, no sentido de que é aquela igreja que é composta daqueles que Deus escolheu de entre todos os povos, tribos e nações. E essa igreja aqui, da qual vocês fazem parte, é uma expressão, é chamada igreja visível, porque a verdadeira igreja é invisível, porque eu não sei quem são seus membros, só Deus tem um rol, e Ele não revela. Só Deus tem um rol e Ele não revela. Mas o rol da igreja de de Monte Sião, né? Falo de Santa Maria, fui pastor aqui próximo durante muitos anos, mas a igreja de Monte Sião tem um relatório, tem um rol dos seus membros, é a igreja visível. Não quer dizer que todo mundo que está naquele rol é convertido, não quer dizer que todo mundo que está ali foi eleito e predestinado, não quer dizer isso, mas é uma expressão. A gente espera que sim, a gente espera que o nosso rol bata com o rol de Deus, não é? Que seja igual, é o que a gente espera, né? É o que a gente espera, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Agora, terminando, já estamos caminhando para o fim dessa longa frase, né? Paulo diz assim, ele diz no verso 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Ele disse, a fim de nós sermos para o louvor da sua glória. Aí ele continua, final do verso 12, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Quem é esse nós a quem Paulo pertence e que de antemão, que povo é esse que de antemão esperava em Cristo? Os judeus, não é? Paulo era judeu e os judeus esperavam a chegada do Cristo, a chegada do Messias. Então Paulo diz, não é? Cristo, o qual nós de antemão esperávamos. Aí ele se volta para os efésios, que não eram judeus, e diz, em quem também vós, está vendo aí? Primeiro Paulo diz, nós, judeus, e também vós, que não sois judeus, gentios, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Aí vamos voltar lá para o quadro no céu. O pai com a prancheta, o filho chegou, o problema está resolvido. Aí vem agora, mas peraí, mas tem um problema. Filho, amado, você vai morrer naquele ano específico, no ano 33, lá em Jerusalém, mas como é que os efeitos do que você fez vai alcançar a humanidade que vai viver milhares de anos depois? Porque você vai morrer num tempo específico da história, no momento, no tempo e no espaço, você vai entrar na raça humana, vai sair das regiões celestiais, vai entrar na raça humana, você vai morrer num dia e numa hora, num certo lugar. Como é que os efeitos daquilo ali serão aplicados aos que vierem depois? Espírito Santo, eu farei a aplicação. Eu irei, através da pregação dessa verdade, eu chamarei os eleitos e os escolhidos, e eu vou selá-los e garanti-los para que eles alcancem a vida eterna. E esse é o papel do Espírito Santo. O Pai planeja, o Filho executa, e o Espírito Santo aplica. Respondendo à pergunta, como é que aquilo que Cristo fez há 2000 anos atrás pode me alcançar hoje? Como é que eu, eleito, vivendo hoje, não é? Como é que eu posso ser chamado? A resposta é a obra do Espírito Santo, através dos meios que Deus determinou. Algumas pessoas às vezes dizem assim, pastor, e se Deus predestinou um índio lá no meio do mato? Como é que ele vai para o céu? Se morrer? Eu digo, antes de morrer, Deus vai mandar alguém pregar para ele. Porque o Deus que predestina uma pessoa para a salvação é o mesmo Deus que predestina os meios pelos quais aquela pessoa vai ser salva. Se Deus predestinou o índio lá no meio do Amazonas, ele vai mandar um missionário lá pregar o evangelho. Porque esse é o plano de Deus, que os seus eleitos fossem chamados pela pregação, pelo anúncio da boa notícia de que Deus salva pecadores em Cristo Jesus. E isso aqui responde a uma outra pergunta que as pessoas dizem. Pastor, se Deus já predestinou, pregar para quê? Deus não já predestinou? Vamos pregar para quê? Está aqui a resposta de Paulo. Porque é pela pregação que Deus chama os eleitos. Depois que eles ouvem a palavra da verdade, o evangelho da salvação,
eles creem nesse evangelho pela ação do Espírito Santo, e o Espírito Santo sela essas verdades no coração deles, para que eles nunca mais abandonem essa verdade, para que eles nunca mais voltem atrás, para que nunca mais eles parem de crer. Significa que eles vão parar de pecar? Não, não vão não, infelizmente não. Eles têm pecado, eles vão pecar, eles vão tropeçar, vão passar um momento de dificuldade, mas nunca vão deixar de ser crentes. O Espírito Santo sempre vai trazê-los ao arrependimento, aquela santidade que Paulo menciona no início, para a qual nós somos eleitos e predestinados. Essa é a obra do Espírito Santo. Paulo termina dizendo no verso 14, que ele é o penhor da nossa herança. Nós já vimos que nós somos a herança de Deus, mas Deus também nos deu uma herança. Qual é a herança? É exatamente esse propósito de Deus, nós sermos o seu povo, vivermos na eternidade com Ele, no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça, depois da ressurreição dos mortos. E Deus nos deu um penhor. Um penhor é uma garantia, todo mundo sabe disso, né? O penhor é uma garantia. Deus nos deu uma garantia de que Ele vai nos dar tudo o que prometeu, de que Ele vai cumprir a sua palavra. E que garantia é essa? É a presença do Espírito Santo em nosso coração. O Espírito Santo funciona como selo, que garante que nós não vamos voltar atrás, e ele funciona como penhor. Em que sentido, pastor, o Espírito Santo é penhor? Por exemplo, aqui agora, qual é o fruto do Espírito que ele produz nos crentes? Alegria, paz, santidade, benignidade, amor, domínio próprio. Está a relação lá em Gálatas capítulo 5, verso 18, o fruto do Espírito. Então, eu já experimento aqui os poderes do mundo vindouro. Aqui nesse mundo, pela ação do Espírito Santo, eu já experimento o amor, já experimento a paz, a benignidade, domínio próprio, fidelidade, que são apenas um reflexo daquela santidade, daquela glória que nós vamos ter na vinda do Senhor Jesus Cristo, na consumação do plano de Deus. Nós aqui experimentamos estas coisas imperfeitamente, mas haverá um dia, quando o plano se consumar na vinda do Filho, em glória e majestade, que nós vamos experimentar estas coisas na sua plenitude. Paulo termina dizendo no verso 14, que o Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Nós somos a propriedade de Deus e Ele vem nos resgatar. Até o dia que Ele vier resgatar a sua igreja, o dia da vinda de Cristo, o Espírito Santo funciona como garantia até o dia que Deus chegar e disser, eu vim aqui cumprir a promessa. Vim aqui cumprir o que prometi. Até lá, o Espírito funciona como penhor e como garantia. E ele termina exatamente como terminou as duas sessões anteriores, em louvor da sua glória. Deus fez tudo isso para louvor da sua glória. Eu quero terminar dizendo algumas coisas aqui para os irmãos, à luz de tudo isso que foi exposto. Primeiro, a gente pode ver aqui que Deus, Ele governa a história. A história segue esse plano que foi traçado por Deus na eternidade. A história não é uma coleção de fatos que acontecem no acaso, numa dialética de teses e antíteses, como ensinava Hegel, um dialético alemão que já caiu em desuso. Não. A história tem um rumo, tem um propósito. Às vezes não parece caos, parece desordem, parece não fazer sentido, e com frequência o mundo parece ser muito injusto. Mas nós confiamos que há um Deus que está controlando a história para realizar esse plano. E o plano dele é chamar os seus eleitos. O que é que Deus está fazendo agora? O que é que Cristo está fazendo agora? O que é que vocês acham? Ele está chamando o seu povo que ele predestinou antes da fundação do mundo, de entre todas as nações. Enquanto nós estamos aqui nessa noite, e através da minha pregação, eu sei que Deus também pode estar chamando eleitos e chamando-os para si, mas em todo lugar, em todas as partes do mundo, Deus está trabalhando para trazer o seu povo que ele escolheu, predestinou, porque em Cristo morreu, e em quem o Espírito Santo vai habitar. A história é isso aí. Quando a gente lê as notícias, ouve o noticiário, vai nas mídias sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, vê as notícias lá, não parece isso. A gente ouve falar de Bolsonaro, ouve falar de João Willis dando entrevista lá no exterior, ouve falar do problema da Venezuela, ouve falar do problema do STF, as denúncias contra Toffoli, né, o problema da revisão, a nova proposta da Previdência, todo mundo com medo, como é que vai ser e tudo mais. E a gente pensa que o mundo gira em torno disso. Não, não. O
O mundo gira em torno disso. Isso é o que a gente vê. Mas por trás de tudo isso está a mão invisível de Deus conduzindo a história para essa consumação, para a realização desse plano. E a igreja está bem no centro da vontade de Deus. Bem no centro dos planos de Deus. Eu queria que você soubesse disso nessa noite. Também eu queria que você olhasse e percebesse a obra suficiente de Deus. A luz, me diga na verdade, a luz do que nós vimos aqui, o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo garante. Como é que ainda tem gente que acha que a salvação é uma questão de escolha pessoal, de decisão minha ou de algum mérito meu? Como é possível isso? Será que está faltando essa página da Bíblia na vida de determinados cristãos que nunca leram o que está escrito aqui, gente? A salvação é obra de Deus do começo ao fim. É obra de Deus do começo ao fim. E é por isso que nós damos graças a Ele, por isso que tudo é feito para o louvor da sua glória. Por isso que hoje à noite nós estamos aqui, não é para render graças àqueles homens que nos precederam, que fundaram essa igreja. Sim, a gente sabe do valor deles, mas quem é a estrela hoje à noite? É Ele. Toda a glória é dele, não é minha, não é de ninguém, não é do pastor Avassi, não é de quem veio antes do pastor Avassi, não é quem começou a igreja há 46 anos atrás, não. A glória é de Deus, do Deus que realizou todas estas coisas, por isso não pode ter glória nenhuma para nós. Na prática, isso tudo aqui significa que você tem uma razão para viver, significa que você deve viver uma vida santa, significa base para fazer evangelização, viver uma vida de gratidão. E eu termino com aquela pergunta, pastor, é a pergunta que eu sei de todos. Como é que eu sei que eu sou eleito? Se é assim, como é que eu sei? E a resposta é, você crê no Senhor Jesus de todo o coração? Você tem anseios de viver para Deus? Quando você peca, você se sente mal, você se aborrece, você fica triste, quase não querendo olhar para a face, sente vergonha dos seus pecados. Você vê as coisas de Deus como sendo prioridade na sua vida. Veja, pastor, é assim, de maneira imperfeita, mas é assim. Então não duvide da sua eleição, porque a pessoa que não é eleita, pessoa que não é escolhida, porque em Cristo não morreu e em quem o Espírito Santo não atua, ela peca com a maior cara de pau. Ela vive na hipocrisia. Os seus pensamentos são só para esse mundo aqui. Não experimenta nenhum prazer, nenhum gosto ou alegria nas coisas de Deus. Mas se o seu coração se alegra com as coisas de Deus, você tem prazer em ler a Bíblia, você lê a Bíblia, Deus fala com você, você ora, você sente que Deus lhe ouve, nem sempre é verdade, às vezes Deus fica calado por um bom tempo, mas você sabe que você tem um relacionamento com Deus, você crê que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados e que não há outro Salvador, então descanse nessas evidências, louve a Deus pela sua eleição e pela sua predestinação. Mas se você está vivendo em pecado, em rebelião, dureza de coração, enganando os outros, você não tem base nenhuma para dizer que você faz parte daqueles que Deus escolheu para serem santos e irrepreensíveis e por quem Jesus Cristo morreu. Então que essa noite seja uma palavra de gratidão a Deus pela igreja, uma palavra de conforto para você, crente em Jesus Cristo, e uma palavra de advertência. Para aqueles que ouvem e não se arrependem, não mudam, não creem nessa palavra e não abandonam os seus pecados. Que Deus tenha misericórdia de nós e encha o nosso coração de alegria pelo privilégio de fazer parte da sua igreja. Amém.